Fala aí, pessoal. Como eu tenho sinalizado em alguns vídeos atrás, eu mostrei a pasta térmica que eu fiz a aquisição da Cooler Master, ela está aqui. E eu vou fazer agora a manutenção do meu notebook Avel G1750. Eu acabei de fazer um teste de benchmarking com o software da Blender e com o HW Monitor. Eu não tenho o costume de fazer testes, então eu fiz só um registro de antes e depois, fiz um teste com a GPU e esse aqui eu fiz com a CPU, que eu vou mostrar no final do vídeo, o antes e o depois da manutenção, tá? Só para registro e ter um comparativo. Para poder fazer essa manutenção, eu vou usar aqui a pasta térmica que eu vou trocar, chave de fenda para abrir o notebook, um álcool isopropílico para retirar o excesso de pasta térmica que tiver da atual e porventura fazer uma limpeza no computador. O álcool isopropílico ele é quase que 100% sem água, então a gente usa ele para poder fazer limpeza de equipamento eletrônico. O álcool normal, esse que você compra em farmácia, 70%, 50%, ele não pode ser utilizado porque ele vai acabar com o tempo gerando oxidação no equipamento eletrônico. E eu vou usar aqui também uma espátula para ajudar na abertura. E esses pincéis aqui, um que é mais antigo, que eu já tenho há um certo tempo só para tirar a poeira. E se eu precisar passar com álcool, eu vou usar esse aqui que eu fiz a aquisição. E essa borrachinha aqui, que está até com um rostinho sorrindo, é uma borracha branca normal que eu vou utilizar para fazer limpeza de contato. Eu já vou antecipar que eu não recomendo esse procedimento para quem nunca fez ou para quem não tem conhecimento técnico. É um procedimento relativamente simples, já tem muito tempo que eu não dou manutenção em computador, mas você pode, até por questão de estática, queimar algum componente do notebook ou do PC, se você tiver um PC. Eu já passei por isso, eu fui fazer manutenção no meu PC na época e eu encostei o dedo no contato da memória, vou mostrar para vocês, e eu acabei queimando a memória. Então isso pode gerar um prejuízo maior do que a economia que você vai ter na limpeza. Tá? Eu não vou gravar o processo inteiro, primeiro porque eu não tenho uma câmera com pedestal e segundo porque o vídeo ficaria muito grande. Tá? Então eu vou desligar o computador, fazer a abertura dele embaixo e volto para mostrar etapa a etapa. A abertura desse notebook antes, mas só para mostrar aqui, ó, aqui tem uma quantidade de poeira, aqui tem um cooler e aqui tem outro. Aqui no meio acho que não. E como que a gente faz a retirada da tampa? Você tem parafusos aqui que você tem que desparafusar e depois você vem com alguma espátula, de preferência de plástico, com cuidado porque tem alguns flats que ficam próximos aqui à lateral e você vai descolando ela tem umas presilhas que vai fixando, com muito cuidado você vai tirando. Então a gente já percebe aqui que tem um pouco de poeira acumulada onde ficam os coolers, que é normal. E isso, dependendo do notebook, eu tenho um Lenovo mais antigo, que ele forma uma capa de poeira aqui e vai impedindo a ventilação. Isso aumenta a temperatura do equipamento e diminui a vida útil também do equipamento. Só eu tirei a tampa, tem algumas sujeiras realmente na parte de dentro aqui, isso aqui eu vou dar uma limpada. No cooler já se percebe aqui o acúmulo de poeira mais ou menos aqui na lateral. Nos dois coolers eu vou ver se dá para desmontar ou se eu só passo o pincel. Eu já desconectei a bateria, é importante você desligar a energia da placa. E lembrando que o ideal é que você utilizasse uma pulseira antistática. Aqui nos contatos dos HDs que ficam, dos SSDs que ficam aqui dentro da memória, eles têm, se você tocar no contato você pode queimar o pente ou o módulo com a estática. Tá? Então eu vou proceder aqui, tem uma numeração nos parafusos aqui para poder tirar o heat pipe. Pelo que eu verifiquei, você tem que seguir essa numeração ao contrário. Então você vai tirando do 7 até o 1, do 6 até o 1, eu não sei quantos parafusos tem aqui. E tem mais alguns parafusos nos lados aqui, que eu vou fazer a retirada, e aqui embaixo fica a GPU e o processador. Tá? Então aqui ó, você tem dois slots de memória. Alguém me perguntou esses dias se esse notebook tem mais de dois. A priori ele tem dois slots de memória, ele suporta até 32 GB, eu tenho dois pentes de 16, ele tem dois slots SSD, então eu tenho aqui um Samsung 970 EVO, tenho o vídeo sobre ele no canal. Esse aqui é o que veio com ele, é um de 480 GB, e ele ainda suporta um outro HD
do lado de cá, nesse conector aqui. Esse eu não coloquei, até estou com espaço sobrando ainda. Você tem aqui do lado os alto-falantes e por enquanto é isso, eu vou seguir aqui com desmontando a máquina. Só tá aí, tirei o heat pipe, tá aqui, eu vou limpar o cooler. Parece que eles são juntos, tudo junto aqui, então não vai dar para desmontar. Eu vi um outro modelo de Havel que o rapaz desmontou os coolers, mas eu acho que esse aqui não vai dar para desmontar para limpar. Tem um pouco aqui de pasta térmica, que eu vou fazer a remoção, aqui também na CPU e na GPU. E aí, já tirando uma dúvida, caso alguém tenha, eu tive esses dias, eu estava dando uma olhada, o meu notebook antigo, o slot dele permite a troca da CPU. Não é um procedimento muito comum de se fazer, mas você conseguiria pegar um processador com o mesmo TDP e fazer a troca. Esse aqui ele é soldado, então não dá para fazer esse procedimento, tá? Se eu não me engano, o socket dele é BGA. Então eu vou fazer a limpeza da retirada dessa pasta térmica que está aqui, colocar a pasta térmica nova. Aqui do lado tem, se eu não me engano, a bateria da CMOS, até desconectei ela, tá? E fazer uma limpeza básica aqui, não tem muito problema. E aí, só uma dúvida, principalmente para a máquina antiga, tá? Essa máquina tem 1 ano e meio mais ou menos. À medida que você vai utilizando o computador, ele vai formando pontos de oxidação e pode gerar mau contato na máquina, e aí começa a dar travamento, erro de memória. Esse aqui é o SSD, eu não sei se vai dar para mostrar, mas aí vamos ver se o celular dá foco, eu acredito que não. Ele tem mais ou menos umas manchinhas nos contatos, e é onde eu vou passar a borracha para poder limpar os contatos. E aí, no caso do álcool isopropílico, eu comentei questão de oxidação, ele serve justamente para isso, para você limpar a placa, tirar esses pontos de oxidação, e aí a máquina tem um desempenho melhor. Tem um outro produto que chama Limpa Contato, que você poderia colocar nos slots. Eu não tenho esse produto, tá? Então eu não vou utilizar ele, mas principalmente eu vou trocar a pasta térmica e limpar essa poeira que tá nítida aqui nos coolers, que acredito que já vai dar uma melhorada. Outra coisa que eu notei foi o seguinte: na hora que eu tirei a bateria, eu achei estranho, parecia que ela estava estufada. E eu já tive problema com bateria nesse notebook há um tempo atrás. Se vocês derem uma olhada no canal, eu fiz alguns testes, até por conta do funcionamento da GPU dele, e eu tinha uma outra bateria aqui comigo. Então eu vou até mostrar as duas aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui tá lisinha. Por via das dúvidas, eu tô achando estranho esse estufado da bateria. Eu vou trocar e já vou colocar essa bateria aqui, que eu não me recordo se foi uma que a Havel encaminhou para teste ou se foi a que veio no notebook, inclusive. Mas elas têm a mesma especificação de 46 Wh, 4.100 mAh, é a mesma especificação uma da outra. E por precaução eu já vou colocar essa aqui que tá melhorzinho, tá? Então, uma vantagem também de você fazer manutenção preventiva no computador, isso aqui não é uma manutenção corretiva, ele não tem problema nenhum e está funcionando perfeitamente. É que você identifica esse tipo de falha e, corrigindo, você amplia a vida útil do seu equipamento. Tirei a pasta térmica que estava antiga, eu vou colocar a nova, limpei os coolers. Tomar cuidado com esses thermal pads, se vocês não têm em casa, como eu não tinha aqui, para não cortar eles. Esse aqui até precisaria ser trocado, porque ele está aqui rachado, mas eu não tenho aqui para trocar. E eu queria fazer uma observação importante. Aqui embaixo eu acredito que seja o teclado, tá? Tem que desmontar, tem uns parafusos aqui, mas a chave de fenda que eu tenho não serve para poder tirar. E eu, inclusive, para poder tirar o heat pipe e os SSDs, eu usei uma chave de fenda que ela é uma Philips bem pequenininha, tá? Então, observação que eu queria fazer: se vocês não tiverem ferramenta em casa, procura não adaptar, porque esses parafusos eles são muito pequenininhos, e se você colocar uma chave maior, você vai espanar o contato dele, e aí depois pode ficar pior, porque não vai ter outro parafuso para substituir. Outro ponto que eu queria ressaltar, para que vocês não sejam retardados do jeito que eu fui: eu comprei aqui o álcool isopropílico, e na hora de abrir ele eu achei que tinha que cortar o bico. Até que botei uma fita isolante aqui para ver se eu não perco ele completamente.
ele vem com uma tampinha que tem um buraco aqui, que era só espetar que ele ia furar a ponta. E eu, retardado, fui e cortei a ponta do álcool isopropílico. Ainda tem muito álcool. Esse álcool aqui é até para vocês terem medida, eu fiquei na dúvida se eu comprava um de 1 litro ou menos. Eu comprei um de 250, tem uns que vendem de 110, dessa marca ou de outras. E eu não usei quase nada. Eu dei uma pincelada em cima da placa, ela estava relativamente limpa. E eu usei para retirar a pasta que estava em cima do processador e da GPU. E já adianto que esse paninho que vem com a pasta térmica não é o suficiente. Tinha muita pasta, até espalhou para os lados aqui. Eu tentei, eu não sei se ficou algum resíduo, mas eu tentei o máximo que eu pude retirar a pasta antiga, porque ela estava em volta desse contato central, mas ela espalhou um pouco em volta. E aqui tem tipo uns dentinhos. Eu tentei inicialmente limpar com uma gaze, mas ela ficava pegando aqui. Tentei o próprio paninho que vem com a pasta térmica, mas se você tiver um paninho mais macio, de algodão, talvez ele não dê problema. Mas eu demorei um pouquinho para limpar por conta disso. E aqui limpei dos dissipadores, e o cooler não deu para desmontar. Na verdade, ele tem um parafuso aqui, mas é muito pequeno. E aí o que eu falei para vocês, eu não tenho a ferramenta. Quando a gente faz manutenção em casa, nem sempre a gente tem todas as ferramentas adequadas. E a minha recomendação é que você não tente adaptar, porque você pode estragar algum parafuso ou inclusive até quebrar algum contato, alguma peça e não ter como repor. O outro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte: eu passei uma borrachinha aqui nos contatos das memórias e dos SSDs, e aí quando você passa a borracha branca, fica um restinho de borracha. Cara, não sopra, porque quando você sopra, a sua saliva vai junto. Então o que você faz? Pega o pincel que você usou para limpar e passa de forma leve no contato para tirar o excesso de borracha que ficou. Tá? Então resolve a situação. Eu vou colocar a pasta térmica aqui, pelo que eu estou olhando do tamanho, eu acho que vai dar para os dois. Eu vou ver se até sobra para um outro notebook que eu tenho aqui, e aí eu já vou montar a máquina. Respondendo uma dúvida que me perguntaram, eu não sei até se ficou muito bem aplicado, tá? Porque a hora que eu fui aplicar, ela não queria descer da pasta. Ela é um pouco dura, essa pasta, ela não é molinha que nem eu tenho visto, por exemplo, a Arctic Silver 5, que eu vi algumas pessoas utilizando. E aí, com relação à forma de aplicar, tem gente que aplica na superfície inteira, tem estudos que falam que é um ponto só no centro que já resolve, mas essa pasta aqui, ela é chatinha, tá vendo? Não tem como fazer um ponto no meio, e ela é um pouco dura. Eu não sei se ficou 100% aqui no processador, eu até tentei dar uma coxambrada, mas ficou mais ou menos, mas na hora que eu colocar o heat pipe, eu acho que ele deve ajustar no processador. Placa, já montei, eu coloquei aqui o SSD, as memórias, afixei aqui no sentido contrário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os coolers, os parafusos. Aí observação, se sobrar parafuso é porque alguma coisa você não colocou errado, não colocou certo. Então é sempre bom tirar uma foto antes, tirar uma foto depois, que a gente sempre... Eu tirei esse parafuso aqui, ó, e nem precisava ter tirado. Eu olhei as imagens do que eu tinha feito e coloquei ele de volta. Ele é só para fixar a placa e não a bateria do jeito que eu estava achando. E mais uma observação, eu já comentei isso em outros vídeos que eu desmontei esse computador. Esse computador, na hora de você fechar, você tem que encaixar a tampa. É muito mais fácil encaixar de trás para frente e não de frente para trás, porque ele tem um encaixezinho nessa conexão de trás aqui, então fica mais fácil. Só que eu vou colocar a tampa só depois de ligar a máquina, ver se ele reconheceu as duas memórias. Quando eu coloquei o segundo pente aqui, na primeira vez ele não encaixou 100%, então ele reconheceu só 16%. Então eu vou ligar primeiro, ver se o cooler está funcionando os dois, se ele reconheceu as memórias e os SSD através da BIOS. E como essa bateria estava parada, talvez eu tenha que ligar ele com a energia, senão eu poderia ligar direto na bateria. Vou fazer um teste. Então, eu já estou juntando aqui os pedaços dos vídeos que eu fiz com a manutenção. E caso alguém tenha alguma dúvida do que eu uso para poder fazer os vídeos, eu renderizo eles no Blender, que é um software gratuito. Ele funciona para 3D, eu já até fiz alguns vídeos sobre ele no canal.
Então, depois que eu fiz a montagem do computador, eu fiz os testes antes com o HW Monitor e fiz os testes depois, tanto de GPU quanto de CPU. Esses aqui são o de CPU, antes e depois. Então esse daqui o antes, esse o depois. E eu vou dizer para vocês que com esse teste, que não é um teste conclusivo, ele não é nenhum, pelo que eu tenho visto nos vídeos de benchmarking aí, não é tão utilizado. Tem várias ferramentas que você pode fazer comparação. O desempenho ficou muito similar. A temperatura mais baixa aqui, quando eu fui fazer esse teste eu zerei os contadores, então ela teve uma temperatura mínima até mais baixa antes de eu fazer a limpeza, mas a temperatura máxima ela deu uma reduzida. Esse teste inclusive foi feito com um benchmarking do Blender. Então vocês podem ver aqui que ele tem 96, 96, 83, 96 e aqui ele ficou tudo abaixo de 90. Na verdade dois processadores abaixo de 82 e o restante tudo abaixo de 80. Esse no teste com a CPU. O tempo de renderização, ele tinha renderizado em 5.29 antes e passou a 5.27 depois. É uma diferença muito pequena. Com relação à GPU, se a gente pegar o teste antes e depois, que foi feito no mesmo software, com a mesma coisa, eu zerei os contadores antes de fazer o teste. Você pode ver que essa parte aqui é a parte do processador e a gente tem aqui embaixo a parte da GPU. Ela teve uma redução na temperatura máxima de 1 grau Celsius e quer dizer, muito similar, né? Então não dá para ter uma conclusão se realmente a pasta térmica essa pasta térmica que eu coloquei, ela tem um desempenho absurdo com relação ao que estava antes. Segundo o pessoal da Vel, do contato que eu fiz acho que ano passado, eles mandam de fábrica com a Arctic Silver 5 e eu coloquei essa da Cooler Master agora. A diferença de renderização também foi muito pequena, de 2,38 para 2,37. Agora, uma coisa que eu notei diferença, eu não costumo jogar demais nessa máquina. O único jogo que eu jogo de vez em quando é esse aqui, ó, Team Fortress 2. Eu utilizo o Steam para poder jogar dentro do Linux. E no Linux eu tenho aqui na tela um marcador de temperatura. Quando eu abria o jogo antes de fazer a manutenção, ele na hora já batia 80, 90 graus Celsius. Eu fiquei um tempo jogando esse jogo com a máquina depois que eu fiz a manutenção e no geral ele ficou abaixo de 80 graus. E outra coisa que eu notei, inclusive eu notei quando eu montei a máquina, eu até achei estranho. Depois eu vi que eu não tinha colocado ele na energia, essa máquina tem um desempenho mais baixo na energia. Mas mesmo depois que eu conectei o carregador, eu notei ela muito mais silenciosa. Então, seja por conta da pasta, seja por conta da limpeza que eu fiz nos coolers ou na própria placa, ela deu uma melhorada com relação ao desempenho. Então eu vou reforçar mais uma vez, esse procedimento ele é um procedimento técnico, você pode danificar a máquina. Então eu não recomendo que, se você nunca teve conhecimento, nunca mexeu com o computador, você faça isso. Se você já tem um conhecimento básico, tudo bem. Talvez uma limpeza mais superficial, que é melhor do que nada. Você pode tirar a tampa traseira, limpar os coolers com um pincelzinho, já é uma manutenção preventiva. E aí, se você não tiver conhecimento, quiser fazer alguma coisa mais profunda, procurar um profissional qualificado que você confie para fazer esse serviço para você. Tá? Então, essa manutenção eu até já tinha comentado vários vídeos antes. Eu estava devendo ela depois do vídeo que eu fiz da pasta térmica, já tem 2 semanas já, mas nessa questão de quarentena estava meio difícil de sair para comprar o álcool isopropílico. Mas está aí o vídeo para vocês. Talvez tenha ficado um pouco longo. Eu vou fazer um vídeo, na verdade eu já fiz, eu estou renderizando ele, uma tentativa que eu fiz de recuperar uma box, que eu tenho aqui também fazendo uma limpeza. Vocês vão saber se deu certo ou não. E aí é aquela questão, você não é inscrito no canal? Inscreve, marca o sino de notificação, assim que eu fizer novos vídeos, você vai ser avisado. E eu acredito que eu vou fazer também, alguém me perguntou, eu não me lembro, me fizeram um contato pela comunidade do Facebook, questionando a respeito daquela ferramenta, o Sentio Desktop. Eu reinstalei o meu OnePlus 5 hoje, coloquei o Android 10 nele, e eu vou fazer uma configuração do Sentio aqui para um vídeo mais à frente. Tá?
tá? Então assim que sair também, você inscrevendo no canal, marcando notificação, você vai ser avisado e fica por dentro. Tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço.